dois compadres pescando, né? Aí um vira pro outro e fala assim: compadre, você sabe quem foi Santos Dumont? Aí ele, Santos Dumont? Não, não sei quem foi Santos Dumont, né? Aí ele falou: é isso que dá, ficar sem estudar. Você sabe quem foi Tiradentes? Aí ele, não, não sei quem foi Tiradentes, hein? Aí o compadre, é isso que dá, ficar sem estudar. Aí o compadre, então me diz uma coisa, você sabe quem foi Pedro Álvares Cabral? Aí ele, também não sei quem foi esse Pedro Álvares Cabral, não. Ele, aí, é isso que dá ficar sem estudar. Aí ele pegou pesado, né? Virou para ele e falou assim: e você sabe quem que é o Tonhão? Aí ele, Tonhão? Não, não sei quem que é o Tonhão, não. Quem que é o Tonhão? Ele falou: o Tonhão é o que vai na sua casa todo dia quando você sai para estudar. Ai, a pescaria acabou.